Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Angra em Revista. Esta é a última edição de 2024, mas nós regressaremos certamente em força em 2025. Boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde e, como é a última edição, boas festas antecipadas. Fica já boas festas antes até de começarmos aqui a falar de outros temas. Presidente, em 2025, mais concretamente a 1 de janeiro, os 6 municípios de São Miguel vão começar a cobrar uma taxa turística. Em Angra do Heroísmo isso também será uma possibilidade para 2026, obviamente, não em 2025. Eu não me parece que neste momento esse seja o melhor caminho, nem sequer o caminho necessário. Obviamente que as receitas são sempre importantes e o dinheiro, se for bem investido, é dinheiro que fica, enfim, ao serviço de nós todos, mas a verdade é que a situação do turismo em São Miguel e a situação do turismo na Terceira não se comparam. São Miguel já tem um grau de maturidade muito maior, uma sustentabilidade muito maior na visitação e, portanto, nós aqui na Terceira creio que ainda temos que fazer algum caminho antes dessa ser uma questão a considerar. Claramente não é uma questão para 2025, portanto não está incluída no orçamento de 2025 e, portanto, já não será possível voltar a fazê-lo. Essa é uma questão que necessariamente terá que ser considerada pela nova Assembleia Municipal, porque 25 é ano de eleições, portanto Exato. Em setembro teremos eleições e nessa altura quem for eleito terá que considerar se para 26 ou para 27 essa é uma opção ou não, mas é uma questão que fica para o futuro. É verdade que a taxa turística é uma realidade em praticamente toda a Europa, não há praticamente sítio nenhum em que nós vamos que não tenha lá uma taxa, mas essa taxa normalmente corresponde a uma situação estabilizada do ponto de vista do turismo. Ora, aqui na Ilha Terceira nós ainda estamos muito longe disso, temos tido grandes flutuações, temos tido meses melhores, meses piores, portanto nós ainda não podemos considerar que a questão do turismo está sustentável. Por isso eu creio que não é a altura para se mexer com isso, até porque seria um movimento contraditório. Nós estamos a fazer um enorme investimento em promoção, um enorme investimento em tentar atrair pessoas e a seguir colocar a taxa talvez não seja a melhor das decisões. De qualquer maneira é uma questão que fica em aberto e é uma questão que com certeza será colocada aos eleitores na campanha eleitoral do ano que vem. Presidente, já agora, a existir um dia uma taxa em Angra do Heroísmo que seja municipal e não regional? Sim, essa claramente, aliás, a Câmara, ainda nesta semana passada, na semana anterior, se pronunciou sobre essa matéria, foi-nos pedido parecer sobre uma proposta de diploma que deu entrada no Parlamento por via do PAN, e nós demos o mesmo parecer de sempre, que é essa é uma matéria que deve ser prerrogativa dos municípios e deve caber aos municípios decidir se querem ou não querem colocar a taxa, portanto a região não deve entrar nesse processo. Aliás, isso já foi a posição anterior, já houve uma taxa regional que acabou por ser revogada e, portanto, não vale a pena voltarmos a fazer o mesmo zigue-zague. Portanto, a posição que os municípios têm vindo sempre a defender é que é uma questão municipal e deve ser resolvida ao nível do município ou ao nível da ilha. Eu creio que o melhor será ao nível da ilha, não faz muito sentido que um município numa ilha tenha uma taxa e o município ao lado na mesma ilha não a tenha, mas cada ilha tem que olhar para a situação do turismo na sua própria ilha e também para a situação financeira dos seus municípios e tomar a decisão que achar acertada, mas deve fazê-lo dentro das respectivas Assembleias Municipais e não por imposição governamental. Presidente, já que falamos de Assembleia Municipal, Angra do Heroísmo obviamente teve também a sua última esta sexta-feira. As pessoas perguntam sempre se nos orçamentos dos anos seguintes as câmaras vão aumentar as taxas de água, as taxas de resíduos. Presidente, fala-nos um bocadinho do próximo orçamento. Bom, comecemos pelas taxas, não vamos aumentar nada, a água e os resíduos e tudo isso mantém-se ao mesmo valor de 2011. Portanto, desde que o Presidente chegou à autarquia, que as taxas mantiveram sempre. Se mantiveram sempre e, portanto, neste ano também se vão manter, não há nenhuma razão para as aumentar e, na verdade, isto corresponde a uma diminuição, porque a inflação, entretanto, foi acontecendo, nós estamos a pagar, do ponto de vista nominal, do ponto de vista do dinheiro, é a mesma coisa que pagávamos em 2011 e, portanto, não pagámos já a mesma coisa, porque, entretanto, tudo subiu e, portanto, as coisas já têm outro valor. Mas temos, enfim, felizmente, a possibilidade de manter este valor assim,
nós ainda estamos de alguma maneira a usar o dinheiro a poupança que resultou da internalização dos serviços municipalizados. Isso resultou numa sensível poupança de recursos que obviamente está a ser repartido por nós todos, mantendo os valores da água e dos resíduos fixos e, portanto, não há nenhuma razão para aumentar. A mesma coisa acontece com o IMI, acontece com todas as outras taxas, vamos manter tudo exatamente como nos anos anteriores. Não há qualquer alteração dos valores a cobrar no que quer que seja. Presidente, muitas opiniões acerca daquilo que tem sido a gestão financeira da Câmara abordam o lado positivo desta. Qual foi o segredo, Presidente, até agora para manter o equilíbrio e ter este pulmão, porque a Câmara de Angra tem apoiado inúmeras coisas. Nós tivemos a sorte de estar aqui numa conjuntura em que o crescimento económico em Angra tem que ser verificado e, obviamente, sempre que há crescimento económico também aumentam as receitas fiscais e, portanto, nós temos tido um crescimento sustentado das receitas fiscais. E depois também se tomaram algumas medidas restritivas em relação a gastos que permitiram criar outra largueza noutras zonas, embora, obviamente, não se pense que a Câmara de Angra é rica, isso seria uma ilusão perigosa. Portanto, nós temos também as nossas dificuldades financeiras. Por exemplo, neste ano estamos com um ano apertado do ponto de vista financeiro, não tanto do ponto de vista orçamental, mas do ponto de vista de tesouraria, porque para dar boa execução ao PRR, nós estamos a investir o dinheiro da Câmara nas obras do PRR e às vezes não, há sempre umas demoras valentes no retorno do dinheiro e, portanto, nós acabamos por ter muito dinheiro. Nesta altura estamos com quase 2,5 milhões de euros investidos em despesa já paga à espera de sermos reembolsados e, obviamente, que isto causa alguma restrição de tesouraria. Mas a verdade é que, por outro lado, isto tem uma enorme vantagem, é que permite que nós tenhamos uma excelente execução do PRR, devemos estar entre as melhores execuções por esse país adiante, mas obviamente com um esforço grande da nossa parte no sentido de manter o ritmo. A grande vantagem é que isto acaba por ser uma espécie de poupança forçada, porque a seguir, quando o dinheiro vier, como é despesa que já está paga, cria também alguma largueza, mas obriga sempre aqui a alguma ginástica do ponto de vista financeiro. Mas a verdade é que o município de Angra, felizmente, tem, do ponto de vista das despesas fixas, ou seja, daquilo que mais penaliza o orçamento dos municípios, tem uma boa situação e tem uma coisa que me parece que é a sua principal vantagem. Nós não temos qualquer empresa pública, nem qualquer outra entidade paralela. Angra é mesmo, todas as suas contas estão todas no orçamento. A única participação que nós temos significativa é na Teramp, e a Teramp, felizmente, tem mantido as suas contas equilibradas ao longo dos anos e, portanto, também não tem sido um dreno para as contas municipais, o que quer dizer que o nosso endividamento é mesmo aquele que conta e que consta das contas, não temos endividamentos paralelos e também as nossas receitas são aquelas, não temos receitas paralelas, ou seja, Angra tem uma situação financeira muito mais transparente que a maioria dos municípios, porque não temos nada ao lado, ou seja, não há nem cooperativas, nem empresas, nem outras coisas quaisquer, em que há dívida e, também pode haver receita, mas normalmente há mais dívida do que receita, e portanto tudo o que Angra tem é o que consta da conta que foi agora apresente à Assembleia Municipal. Presidente, recordo-me que na última Assembleia foi autorizado a contração de um empréstimo exatamente para não parar obras referentes ao PRR. Já mexeram nisso? Ainda não, por hora não foi preciso e eu espero que ao longo de muitos meses não seja. Esse empréstimo é um empréstimo de prudência, porque no próximo ano, em 2025, vão acontecer duas coisas em paralelo. Um esforço enorme que é preciso fazer na execução do PRR e o mercado vai começar a gastar. As obras do novo mercado municipal vão começar a gastar em força numa situação em que ainda não temos qualquer aviso de fundos aberto. E, portanto, é preciso ter aqui algum tempero para depois não termos aflições financeiras. Ou seja, é uma reserva que está ali e que destina-se especificamente a financiar o que não seja coberto pelo PRR em matéria de habitação. Portanto, não é um empréstimo generalista, é focado sobre a habitação, mas fica de reserva, poderá vir a ser necessário em 2025, ou talvez não. Vai depender do ritmo de pagamento por parte do IRU. Muito bem, Presidente, já agora, dores de cabeça para 2025, vias?
Bom, nós fizemos este ano já um bom investimento em vias, já temos grandes melhorias em vias. Aliás, esta semana inaugurou-se o caminho de cima, portanto a ligação entre as 12 Ribeiras e a Terra Chã, que era uma das vias que em pior estado estava, e vamos fazendo as vias, embora esta questão das vias tenha uma particular complicação. Os concursos têm ficado desertos. Concursos desertos. Nós, o Lameirinho, já foi 4 vezes a jogo e não se conseguiu resolver o assunto, e depois os preços estão a atingir valores que não são aceitáveis e, portanto, nós também não podemos compactuar com isso e não podemos continuar a pôr em concurso valores que não são valores adequados. E, por isso, vamos continuar a investir em vias, mas mantendo também aqui alguma contenção do ponto de vista dos custos, para evitar que depois isso repercuta numa inflação em matéria de construção civil, que tem consequências não apenas para as entidades públicas, mas também para os privados, porque depois tudo isto vai parar a quem faz obras em casa e, portanto, é preciso ter alguma calma e não saturar o mercado, de maneira que depois os privados também venham a pagar indiretamente as consequências dessas políticas. Por isso há aqui um equilíbrio que tem que ser mantido e nós temos vindo a dosear as obras de maneira a não distorcer demasiado as coisas. Presidente, não posso deixar de salientar que nos últimos anos o investimento, por exemplo, em áreas como a proteção civil por parte da Câmara foi avultado. O investimento está feito, agora o próximo orçamento, por exemplo, é mais monitorizar. Sim, nós o que temos no orçamento para 2025 é aquilo que é normal numa situação de fim de mandato. Este é o último orçamento do ano, não é um ano para começar obras novas, é para continuar aquilo que se tem, e não é um ano para iniciativas, até porque quando o Sr. Presidente da República convocar as eleições, o que deve acontecer lá para o verão, ou seja, daqui a meio ano, a partir daí nós podemos gerir aquilo que já está em curso, mas já não podemos começar com novas Exato. iniciativas. E, portanto, este é um orçamento que tem esta característica de ser, enfim, um orçamento terminal, que é basicamente a continuação do ano anterior, portanto não há nada de novo no orçamento, é um orçamento de fim de mandato. E creio que essa é que deve ser a posição dos municípios. Não é no último ano de mandato que se começam coisas extraordinárias, porque obviamente os eleitores dizem logo que estão a fazer isso porque há eleições e, portanto, acho que a seriedade das coisas diz que se deve manter o orçamento dentro daquilo que são os seus parâmetros. Neste ano não se sobe nem desce taxas, não se lançam obras que depois vão ser um entrave para quem vier a seguir. Portanto, vamos continuar a fazer aquilo que está em curso. A única coisa nova, que não é nova, porque na verdade a obra já foi consignada há vários meses e, portanto, já está a decorrer, embora em gabinete, é o mercado, mas o mercado é uma obra que já tem, enfim, uns tantos anos de viagem, portanto não tem nada de novo aí. De resto, tudo se vai manter exatamente da forma como tem sido neste e no ano anterior, porque os orçamentos municipais devem ter uma lógica que não deve ser alterada a meio dos mandatos, ou seja, depois de lançar o mandato, pois as coisas devem seguir o seu natural desenvolvimento, porque a maior parte das obras não acontece, tal qual como as obras nas nossas casas, não se diz vou fazer a obra hoje e amanhã já está, não, isto tem a sua maturação e os seus tempos, e é isso que está a acontecer com o município de Angra. Presidente, já agora, mais alguma preocupação na área da saúde, ação social, habitação? Bom, eu acho que nós temos um conjunto de preocupações e eu começaria por uma que está um bocadinho esquecida agora e ainda bem que assim é, que são as questões da proteção civil. A crise sismovolcânica de Santa Bárbara deu-nos aqui algumas tréguas, estes últimos tempos têm sido muito calmos e esperemos que assim continue, mas estas coisas são imprevisíveis e nós não podemos baixar a guarda e, portanto, este assunto é um assunto que deve continuar no centro das nossas preocupações e devemos continuar a seguir isto de forma muito próxima até que, do ponto de vista científico, haja o levantamento dos alertas que continuam em vigor. Portanto, é uma matéria que no próximo ano e até que haja uma mudança do nível de alerta deve continuar a ser central para a vida do município. Depois temos a questão da habitação, que tem um conjunto de problemas muito complicados. Devido à subida extraordinária que entretanto aconteceu, quer do preço da venda das casas, mas mais gravoso ainda no que diz respeito ao arrendamento. Nós estamos numa situação em que muita gente da nossa comunidade, não, mesmo que estejam a trabalhar, mesmo que haja 2 pessoas a trabalhar em casa, dificilmente conseguem ter um rendimento que permita enfrentar
os custos que neste momento a habitação tem. Portanto, reduzir os custos de habitação é neste momento uma prioridade e, portanto, vamos continuar a trabalhar nesse sentido e continuamos a tentar encontrar uma solução para isso. A Câmara neste momento já tem lançado um processo que levará à construção de 40 novas casas. Será, digamos, uma gota d'água no meio do mar das necessidades. Mas é uma ajuda. Mas é uma ajuda e também temos já em vista um conjunto de outras iniciativas visando aumentar a oferta pública do ponto de vista da habitação, porque neste momento essa é uma preocupação que se desenvolveu muito rapidamente ao longo destes últimos anos. Nós, quando olhamos para trás, é interessante ver como as coisas mudam e mudam tão depressa. Há uns anos atrás, a nossa preocupação era que a cidade estava deserta, que havia desvalorização do imobiliário, enfim, tínhamos um conjunto de questões que todos se lembrarão. E em pouco tempo passámos de um extremo para o outro extremo. E não é preciso recuar muitos anos, é verdade. Exatamente, muito depressa nós passamos de termos um problema do que fazer com o imobiliário para um problema de uma procura extrema que neste momento tem levado a preços muito elevados. Claro que nós não podemos querer tudo ao mesmo tempo. Quando tínhamos esse problema fizemos os possíveis para o eliminar. Agora que o eliminamos não vamos dizer que estamos descontentes. Temos um outro problema que é preciso resolver e é preciso entrar agora pela área da habitação. O PRR veio trazer uma grande ajuda. O nosso município foi um dos principais beneficiários do PRR, só que o PRR é extremamente exigente, quer do ponto de vista da execução, quer do ponto de vista financeiro, porque para conseguirmos executar tanto dinheiro em tão pouco tempo, é preciso investir muito e, portanto, nós temos vindo a fazer um grande esforço financeiro, que tem depois as suas consequências do ponto de vista da disponibilidade de tesouraria e, portanto, estamos a trabalhar no sentido de manter o necessário equilíbrio, mas fazendo um grande esforço para termos uma boa execução do PRR, porque esta é uma oportunidade única que, tanto quando nós conseguimos perceber, dificilmente se repetirá, e isto é dinheiro que fica investido no nosso concelho, portanto estamos a fazer os possíveis por lhe dar uma boa execução, apesar disso ter depois alguns efeitos negativos sobre outras atividades. Uma outra preocupação que nós temos sempre é, ainda no âmbito da proteção civil, é a questão da estrada do Raminho de Serreta. Continua no topo das nossas prioridades, é uma matéria muito complicada e é uma matéria que mereceu já do Conselho de Ilha e da Assembleia Municipal uma pronúncia sobre isto e é uma questão que nós esperamos ver resolvida depressa, até porque agora anuncia-se que a outra estrada vai entrar em obras e nós não podemos ter as duas estradas fechadas em simultâneo porque aí não há mesmo nenhuma ligação entre aquelas duas freguesias. Portanto, este é um assunto muito gravoso e é um assunto que da parte do Governo Regional tem que haver uma ação mais enérgica, sob pena de nós ficarmos aqui numa situação inaceitável durante muitos meses ou durante anos, porque estamos a cerca de um mês de fazer um ano. Estamos exatamente no dia 14 de janeiro, faz um ano, e portanto isto não é propriamente um assunto que devesse ter tido esta condução. O verão passado tinha sido o período ideal para resolver o assunto, e só não se resolveu por muito pouco, e portanto é daquelas coisas que de facto não estão exatamente como deveria ser e coloca em risco muita gente. Portanto, é uma matéria que está no topo das preocupações do município. Depois temos aquelas que são as do costume, tem a ver com a acessibilidade, com os transportes, particularmente os aéreos. Enfim, nós estamos sempre com a agenda que, infelizmente, está mais ou menos pegada em torno dos mesmos temas. Pois. E as coisas, enfim, há uns avanços aqui, mas também há muitos recuos ali. Portanto, nós temos andado aqui em torno deste assunto sem ter soluções absolutamente convincentes. Creio que o ano 2025 nessa matéria será um ano decisivo, porque a SATA terá que ter uma solução e nessa solução espero que haja a solução para um conjunto de outros problemas. Portanto, vamos a ver. Isso depois será um belo tema para nós começarmos em janeiro, Presidente. Exatamente, será um bom tema e é um tema que vai estar com certeza no topo das agendas do próximo ano. Muito bem. Presidente, algo que não estará no orçamento garantidamente é o tanque que foi inaugurado em Santa Bárbara esta semana. Esse felizmente já está pago. Mas o abastecimento à lavoura continuará a ser uma preocupação também. Continua a ser uma preocupação, até porque nós temos a obrigação de aprender com as lições que... Já falamos da Vinha Brava também na semana passada. Sim, a Vinha Brava essa é uma questão que está felizmente em andamento e não é uma questão que tenha, digamos, não tem um impacto direto, é mais uma questão de segurança, de resiliência, como agora se diz. A questão do abastecimento de água à lavoura é uma questão em que o ano que agora termina ensinou-nos que nós não estamos devidamente preparados. A situação que aconteceu nos altares Raminho, Biscoitos, portanto,
ou diria mesmo no norte da ilha, e embora com menor incidência também aqui no oeste da ilha, aponta para a necessidade de se investir nessas áreas. No caso do oeste, um primeiro investimento foi aquele que foi agora inaugurado, mas é preciso fazer mais, porque isto ainda são pequenas soluções. É verdade que 500 metros cúbicos de água são 500 metros cúbicos de água, é significativo, mas é preciso mais e é preciso resolver o problema da lagoa que está em falta no Pico das Duas, ou de criar uma lagoa nova, porque o espaço para isso também existe. Aí há que haver intervenção também do governo. Tem que haver intervenção do governo, até porque a responsabilidade do município é o abastecimento de água para consumo humano e não propriamente o abastecimento de água para a agricultura. Para isso é que existe uma entidade pública chamada IROA e, portanto, da parte da região tem que haver uma decisão. Ou mantém o IROA e as suas responsabilidades, ou o extingue e transfere responsabilidades para os municípios. Eu já por várias vezes tenho dito que gostaria desta segunda hipótese, agora o que nós não podemos é ter as duas coisas. E, portanto, enquanto a situação for esta que agora existe, cabe ao Governo resolver esses problemas. No caso dos altares Raminho e por arrasto de biscoitos, a situação tem uns outros contornos, porque, na verdade, estas duas freguesias beneficiariam se tivéssemos mais um furo que permitisse um abastecimento dual, ou seja, para consumo humano quando tal seja preciso e para a agricultura quando seja preciso, porque uma lagoa, dadas as condições que tipicamente a água fica nas lagoas, não é uma boa solução para o abastecimento humano. Só para a lavoura, exato. E por isso nós gostaríamos de ver um novo furo feito naquela zona. Já comunicámos também ao Governo a nossa disponibilidade para entrarmos com 50% do investimento e ver se conseguimos resolver isso, porque o que aconteceu não devia ter acontecido e, portanto, há que aprender e resolver para que, se vier mais um ano seco, não passemos pelos mesmos apertos. Muito bem, Presidente. Já agora vamos entrar aqui numa série de prémios que a autarquia recebeu recentemente. Na área de educação, prémio de literacia digital, empreendedorismo e literacia financeira, e também há um prémio de objetivos de desenvolvimento sustentável local 2024. Bom, são sempre bons reconhecimentos. São bons reconhecimentos. Isto é o resultado do trabalho que a vereadora Fátima Amorim tem vindo a fazer nessas áreas. Ela tem se empenhado seriamente, quer na questão da habitação, em que ela tem tido uma condução exemplar do PRR, quer na questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que depois se ramificam em todas essas coisas, e o nosso município conseguiu colocar-se numa posição de destaque a nível nacional. E também, já agora que estamos a falar em prémios, dar os parabéns à Junta de Freguesia dos Altares e à Ascensão Melo pelo prémio que o livro sobre os altares, que também uma edição financiada pela Câmara, teve a nível nacional, o que foi muito bom. Aliás, a entrega foi esta última semana. E, portanto, isso significa que se tem editado bem, até porque o município tem mais 2 livros financiados pelo município, também já premiados, e há pouco tempo serão anunciados, o que é sempre um bom sinal. Mas claro que esses prémios são sempre saborosos e são sempre interessantes, mas a nossa vida, isto não é propriamente uma corrida aos prémios, nem é uma atividade para prémios. Os prémios reconhecem o trabalho feito, sabe bem, e particularmente neste caso deve ser reconhecido que isto não é o resultado do Presidente da Câmara ou da gestão política da Câmara, é em boa parte, eu diria mesmo na sua maior parte, resultado do trabalho que o pessoal da Câmara vem fazendo e vem fazendo bem feito, e portanto é sempre bom aqui dizê-lo e dar os parabéns a todos os trabalhadores do município que com o seu trabalho conseguiram ganhar esses prémios. Muito bem, Presidente. Já agora que falou em livro e na edição dos altares, eu tenho abordado um tema no Praia em Revista sobre uma proposta que foi aprovada pela mesa da Assembleia, que foi o Prémio Literário Vitorino Mésio. Já agora queria saber também a sua opinião acerca disso. Eu acho que é muito bom. A Angra criou também, pela Assembleia Municipal, o Prémio Literário Álamo Oliveira, que teve a sua primeira edição agora e que o assunto foi também objeto de deliberação da Assembleia Municipal nesta sua sessão, em que o júri decidiu não atribuir nenhum prémio, mas 2 menções honrosas, o que também já é bom, e é a primeira edição, o primeiro arranque deste prémio, que eu espero que venha a ganhar seguimento. Estes prémios, para terem significado, precisam de histórico,
Portanto, é preciso começar e é preciso depois ser persistente e manter durante umas décadas até que ele ganhe a sua posição a nível nacional e mesmo internacional, porque esses prémios estão, no caso de Angra, estão abertos a qualquer escritor de língua portuguesa, independentemente do país onde esteja ou de onde venha. Mas a verdade é que quando se cria um prémio tem que se criar a pensar num período alargado, porque enfim, o prémio demora tempo a criar seguimento e a criar prestígio. Portanto, eu espero que quer o Álamo Oliveira, quer o Vitorino Mésio, prémios, tenham esse seguimento e ao longo das próximas décadas venham a ganhar espaço no contexto cultural nacional. Muito bem, Presidente, dei aqui um saltinho para falar do Prémio Literário Vitorino Mésio, mas também temos que abordar a inauguração do edifício polivalente na Freguesia Santa Bárbara. O edifício polivalente é, no fim de contas, um desígnio que nós temos tido com as juntas de freguesia, que é ir ano a ano dotando as freguesias de um espaço polivalente que tem dois objetivos. E o mais imediato é servir de local de armazenamento das coisas que a freguesia utiliza, desde os mastros e da iluminação às coisas das festas, enfim, ao material de limpeza, aquilo que é o suporte operacional da própria freguesia, e um outro criar espaços de reserva do ponto de vista da proteção civil, onde se possa juntar coisas, onde se possa colocar pessoas, onde se possa fazer uma prestação de serviço em caso de emergência ou no caso de termos uma grande festa, enfim, aquilo serve para tudo. Está em Santa Bárbara, mas alberga depois outras freguesias. Até dá, pensei, há marchas para o São João, claro. Enfim, para tudo o que se queira. Exemplo, exato. Portanto, são espaços polivalentes que visam estar ao serviço da freguesia e das freguesias vizinhas. Esta de Santa Bárbara não foi uma construção, foi uma oportunidade de imobiliário que surgiu, de um armazém que estava para venda, e com o apoio da Câmara a Junta de Freguesia adquiriu e fez as necessárias adaptações para que seja exatamente o espaço de serviços da freguesia de Santa Bárbara. Nós, no ano passado, a freguesia contemplada foi mesmo ao lado, foi as 5 Ribeiras, aí foi uma construção nova e construíram um excelente edifício, e a nosso objetivo é irmos seguindo freguesia a freguesia e criando essas condições, começando pelas freguesias mais rurais, que são aquelas que têm maior dificuldade, ou seja, as freguesias aqui da zona mais urbana não têm tantos equipamentos, nem têm tantos serviços. Quando nós entramos nas freguesias mais longe da cidade, elas é que recebem, por delegação da Câmara, a incumbência de manter os caminhos limpos, as ribeiras limpas, enfim, há um conjunto de serviços que aqui na zona urbana da cidade é o próprio município que presta, mas que na zona rural são as freguesias. Portanto, nessas freguesias, e dando prioridade a elas, temos vindo a criar estes espaços. Nós já temos muito bons espaços na maior parte das freguesias, e agora temos que continuar este processo e chegar a mais freguesias, começando sempre pelas mais pequenas e pelas mais longe, e nestes últimos tempos também temos tido uma particular preocupação com este lado oeste, por razões óbvias, mais e portanto tem-se vindo a investir mais aqui para este lado. Muito bem, Presidente, já agora, durante o ano 2024, o Presidente tem ideia de quantos programas é que a Câmara apoiou? E vou só destacar aqui um dos últimos, que é a criação do programa Diabetes em Movimento, um apoio que muitos podem até considerar que não é importante, mas é muito importante. Programa de esterilização de animais, enfim, uma série de a Câmara mantém uma atividade muito intensa, quer diretamente, quer em parceria com outras entidades, como é o caso desses programas. A questão da esterilização é uma atividade da própria Câmara, portanto, é um dos veterinários municipais que gera esse programa e tem tido um razoável sucesso. Nós estamos neste momento a passar pelas freguesias, uma parte já foi feita, há um calendário publicado, e também, já que falamos nisso, fica aqui o meu apelo para que as pessoas deem cumprimento. Primeiro, porque evitam multas. De vez em quando há multas porque aparece um cão qualquer que está envolvido num acidente, ou mordeu alguém, ou porque houve uma operação stop ou uma coisa qualquer e o cão não está devidamente identificado. Isso dá multa e, portanto, é escusado estar a incorrer nesse risco quando esta campanha é gratuita, portanto ninguém paga nada, podem levar o seu cão até ao local e o cão fica devidamente identificado, devidamente legalizado, pode circular com ele por qualquer lado e nunca ninguém está livre
do cão algum dia fugir e estar envolvido num qualquer acidente, e isso traz responsabilidades para os proprietários. Por isso, fica aqui o meu apelo: aproveitem esta oportunidade, é de graça e traz imensas vantagens. Depois, outras campanhas que nós temos vindo a fazer são campanhas no âmbito da saúde, em que normalmente fazemos em parceria com associações ou instituições que estão no âmbito da saúde, visando a promoção da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos, e isso é extremamente importante. Mas a verdade é que o município é parceiro de dezenas e dezenas de instituições, umas com mais sucesso, outras com menos sucesso, mas a verdade é que nós anualmente fazemos um grande investimento nestas atividades, o que também ajuda, por um lado, a manter as instituições vivas, mas também ajuda a economia, porque normalmente privilegia-se investimentos que tenham associado obras e arranjos de edifícios, e é isso que permite que nós tenhamos os nossos edifícios públicos bem mantidos. E quando digo edifícios públicos, não estou apenas a falar nos que são da Câmara, nem das juntas de freguesia, estou a falar das igrejas, dos passais, das sociedades, enfim, dos impérios. Há uma lista muito alargada de entidades que são beneficiárias desses apoios e que fazem um serviço inestimável na nossa comunidade. Que a Câmara não tem condições, nem sequer tem a vocação de fazer tudo sozinha. A maior parte do bom trabalho que é feito em parceria. Muito bem. Presidente, quase para terminar, como é que caracteriza o ano 2024? Eu diria que foi um ano com as suas dificuldades, mas foi um bom ano. Foi um bom ano, agora começando, obviamente, dentro do município. O município teve em 2024 um bom desempenho, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista da execução. Nós, neste ano, os valores ainda não estão fechados. Nesta altura já fechámos a tesouraria e já estamos só a pagar as coisas para fechar o ano, as coisas que já estavam comprometidas, portanto estamos mesmo a fechar o ano financeiramente, mas já estamos acima da fasquia dos 90% de execução, o que é muito bom. Portanto, os objetivos estão, eu não posso dizer que sejam inteiramente cumpridos, porque isso seria 100%, mas muito bem cumpridos, já que tipicamente as entidades públicas costumam ter execuções entre os 70 e os 80, costuma ser a média. Portanto, quando passa dos 90 é muito bom. É muito bom, portanto nós estamos na área do muito bom. E creio que muitas das coisas que se queria fazer em 2024 foram conseguidas, particularmente as questões que têm a ver com vias, as questões que têm a ver com água. Portanto, mais uma vez conseguisse ter o selo da qualidade da água. Tivemos um desempenho excelente, quer na água para beber, que é mesmo do melhor que existe a nível da União Europeia, quer nas águas balneares. Portanto, também a época balnear correu particularmente bem. Portanto, as coisas correram bem no que diz respeito à atividade municipal. No que diz respeito a uma coisa que está a montante disto tudo e que se calhar é mais importante ainda do que a atividade municipal, que é o desenvolvimento económico, a sustentabilidade da nossa economia, tivemos um ano com os seus desafios, mas a verdade é que a economia cresceu. E quando nós dizemos isto, não é por acaso. Nós olhamos para uma coisa que é muito sensível, que é a receita de IRS. A receita de IRS reflete porque aquilo que é, enfim, o que são os rendimentos de nós enquanto cidadãos, e a verdade é que ela cresceu bastante e, portanto, isso significa que houve melhoria da situação económica do concelho. Do lado negativo, destaca-se a questão do imobiliário e das rendas, portanto, a crise habitacional que neste ano de 2024 sofreu uma agudização muito substancial. Nós passámos muito depressa, e não quero voltar a repetir a conversa de há pouco, mas passámos muito depressa de um extremo ao outro, e este ano de 2024 foi um ano, desse ponto de vista, muito significativo, em que as rendas subiram muito, em que o preço das habitações subiu muito, e portanto há aqui uma degradação. A boleia, se calhar, também do verão de 2023. Pois, houve aqui uma degradação clara desta situação e que nós precisamos de contrariar. Outra questão que é sempre um desafio tem a ver com a sustentabilidade do crescimento de um setor que depende mais do exterior que do interior, que é a questão do turismo, que teve crescimento, é verdade, mas temos sempre uns soluços que nós não gostaríamos de ter. Outra área de preocupação tem a ver com a atividade agropecuária e a fileira do leite e dos laticínios, que continua a ser um dos pilares da economia da nossa ilha. É preciso não esquecer isto. É que nós de vez em quando esquecemos que, do ponto de vista dos bens transacionáveis, daquilo que nós podemos exportar e vender, a agricultura e em particular a questão dos laticínios está no topo, e os atrasos na abertura da fábrica e todas estas questões que têm vindo a suceder não foram propriamente os melhores. Portanto, eu espero que o ano 2025 também aí seja um ano decisivo e que os nossos lavradores possam ver melhorado
o produto do seu trabalho, que trabalhar todo o ano, todos os dias, porque as vacas não dão feriados nem folgas, e depois no fim do mês ser mal pago pelo produto que é vendido, não é propriamente algo que seja bom para ninguém, e particularmente não é bom para um setor que é fundamental. E mesmo quem não tem vacas, em boa parte a sua vida depende disso, ou seja, a manutenção da estrutura económica da ilha passa por aí. Portanto, acho que é algo que todos nós, independentemente da profissão que tenhamos, devemos ser parte interessada, e temos todos que fazer um esforço no sentido de ver o trabalho dos lavradores melhor remunerado. Presidente, já agora lembrou-me daqui de uma questão, que é o alargamento de lotes na zona industrial para a nossa indústria. A verdade, essa é uma das coisas positivas do ano. Nós tínhamos um parque industrial que estava praticamente esgotado, era difícil encontrar espaço, e nós neste último mês estamos a colocar 41 novos lotes à disponibilidade de quem quer investir em Angra. Isto vai mudar o paradigma do investimento, ou seja, deixa de haver este problema de restrição, apareçam investidores, mas eu aqui tenho que dizer uma coisa que é importante para não se cometer erros antigos: apareçam investidores que queiram construir e fazer indústria. O parque industrial não é para especulação imobiliária, não é para chegar e comprar e depois deixar lá umas cabras. Portanto, o parque industrial tem que ser mesmo para investimento, e nós estamos em relação ao parque antigo, aquelas entidades ou as empresas que compraram lá lotes e não fizeram investimento, nós estamos a fazer a retoma deles. Portanto, não queremos que o parque industrial seja um local de especulação imobiliária. Portanto, o convite é para quem quer investir já. Tem 2 anos para o fazer, sob pena de perder o lote. Muito bem, e não faltará espaço agora também para investir quem o queira fazer. Presidente, mesmo para terminar, e agora sim, se calhar de outra forma, não tão breve como fez no início do programa, deixar aqui a sua habitual mensagem. É verdade, eu quero aproveitar este momento, e enfim, porque é o último programa antes do Natal e do Ano Novo, para desejar a todos um feliz e santo Natal, e que as pessoas aproveitem, e desejar que as pessoas aproveitem este período para fazer aquilo que é o mais importante na nossa vida, reunirmos as nossas famílias, os nossos amigos, e aproveitarmos este período de festas para de facto festejarmos a amizade e a família, e para aproveitarmos aquilo que a nossa cidade, a nossa ilha, porque a praia também este ano fez um grande esforço nesse sentido, tem para oferecer do ponto de vista dos espaços, ou seja, o investimento que é feito na iluminação, que é feito ali na animação da Praça Velha, tem que ser visto como um convite para que este espaço seja usado para o convívio, para a amizade, portanto para os grupos de amigos e para as famílias, que aproveitem um fim de tarde, num fim de semana ou num dia qualquer, e venham até à cidade, e ao mesmo tempo que visitem as lojas. É muito importante nós lembrarmos, e temos que o fazer todos os anos, que o comércio tradicional é também um dos sustentáculos da cidade. Se nós não apoiarmos as nossas lojas, pois elas não podem manter a cidade viva e em funcionamento. E também é preciso não esquecer que quem tem lojas na cidade, quem trabalha nas lojas, pois também são os nossos parentes e amigos, e portanto quando nós fazemos compras no comércio tradicional das nossas cidades, estamos a investir em nós próprios, na nossa própria comunidade, com uma crescida vantagem. É que temos um chorudo prémio que vai resolver o Natal a alguém. E, não portanto, é para todos 6.500 euros. São 10.000 euros, infelizmente os impostos levam uma parte, mas mesmo assim ainda leva para casa 6.500 líquidos, o que não há nada mal. Claro. Por isso, façam favor de comprar em Angra, façam favor de visitar as nossas lojas, elas precisam, nós precisamos todos, porque é neste período do ano que se lhe dá aquela força que permite que eles se mantenham abertos o resto do ano todo, e nós precisamos deles aqui na cidade. Para terminar, olha, boas festas, e como não nos vamos ouvir, porque aqui estamos a falar e ouvir, antes do fim do ano, votos de que o ano 2025 seja um ano de paz e harmonia e de felicidade para todos, e que as coisas corram bem para todas as nossas famílias. Muito bem, Presidente, e o meu nome e do Rádio Clube também, umas boas festas para si. Muito obrigado. Para os que lhes são próximos. Aos nossos ouvintes, obviamente que eu terei a oportunidade de o fazer mais perto do Natal, portanto, para já resta-me desejar a continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.